E como que foi essa transição, primeiro de passar a viver somente da produção de conteúdo e largar o emprego, e depois a gente quer saber da saída de São Paulo também? Claro. Cara, a minha transição, ela teve muito a ver com a minha ansiedade, se eu fosse simplificar. Eu andava muito ansioso no mercado, um pouco decepcionado com o mercado, decepcionado no seguinte sentido. Não posso ser ingrato com tanto que eu aprendi. Eu aprendi horrores, principalmente na fase de banco. Tem uma galera muito capacitada, mas é um ambiente que tem fama e, na minha avaliação, não é o ambiente mais amigável do mundo. Então, é aquilo que talvez todo mundo ouve falar. Então, eu andava um pouco decepcionado comigo e eu fui trabalhar minha autoconsciência, sabe? Me conhecer, fui fazer terapia. Quando eu identifiquei que eu tinha ansiedade, embora eu nunca tenha tido uma crise de ansiedade, eu comecei a me cuidar da maneira que dava, né? Que eu entendi que funcionava. Atividade física, tá mais em contato com a natureza, fui me conhecendo um pouquinho mais. E aí eu comecei a perceber que aquele ambiente deixou de fazer sentido pra mim. Eu percebi que a galera, e é normal até, né? Muito apegada a símbolos de status, então todo mundo queria estar com o melhor carro, com o melhor terno. Isso acaba mostrando que você teve êxito na sua carreira e a galera te respeita mais, sabe? São símbolos de status. E quando eu saía de férias, eu sempre saía para lugares simples, né? Eu fui 7 anos seguidos praticamente para Itacaré, voltava e caía na real, falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Esse mundo, esse lifestyle, no final das contas, tem nada a ver comigo, né? Só que passa um tempo, você começa a girar a mesma roda de novo e pega gosto por esse tipo de coisa, porque afinal tem um apelo, né? Pô, você tem coisas legais, ser admirado, né? E aí chegou um momento que eu não estava mais satisfeito e saí. O Economic já existia há algum tempo, ele estava naquela ocasião numa fase razoável financeiramente. Tive a oportunidade de, como eu nunca fui lá tão gastão, reduzir meu padrão de vida e já sempre fui muito poupador também, tinha um pequeno patrimônio ali guardado e pude me sustentar. E aí foi assim que eu resolvi sair do mercado financeiro na virada de 2018 para 2019, do mercado financeiro tradicional, né? Saí de banco. E para minha saída de São Paulo foi um processo parecido. Que de 18 até o 22 mais ou menos, 23 você ficou em São Paulo ainda. Fiquei, Eu lembro que no meio da pandemia, na ocasião tinha uma namorada, né? Que ela tinha Crohn, uma doença autoimune. E aí logo no mês da pandemia, eu suspeito que eu peguei a doença. E só que nem tinha exame para fazer, então foi um período bem chato, porque eu lembro que 45 dias sem nem sair de casa, né? Não tinha teste para fazer, ninguém sabia o que ia acontecer, e para eu poupar minha namorada, né? Eu fiquei isolado e foi horrível. E nessa ocasião eu tinha 3 amigos que moravam juntos, um saiu, morava bem perto ali de onde eu morava, e eu fui morar lá porque eu falei, putz, cara, não aguento mais morar sozinho. Entendi. E aí passei uns anos com eles, chegou um momento que um ia sair. E o outro deu sinais de que também ia morar com a namorada. Eu comecei a pesquisar casa para ir morar sozinho. E na época eu já estava bem atento à minha ansiedade. Então eu falei, putz, eu quero um apartamento perto de um parque. Para poder ir lá, pisar na terra, fazer uma atividade física. Quero uma vaga de garagem para pegar o carro e surfar. E isso em São Paulo é astronômico, né? E era uma madrugada que meu amigo tinha dado notícia que ia sair. Eu falei, putz, eu perdi o sono. Eu falei, o que eu ainda tô fazendo em São Paulo? Tive o start de morar em Itacaré, que é um lugar que eu sou apaixonado. E como é que você decidiu, vou pra Itacaré a primeira vez? 8, 9 anos atrás ali, que você falou que foi várias vezes. Deve fazer uns 6, 7 anos. A primeira vez, cara, eu tenho um grupo de amigos que todos são surfistas amadores, né? E aí eles começaram a pesquisar lugares no mundo que sejam favoráveis e que fossem favoráveis para aprender o surf. E aí um dos recomendados e que acabou se tornando um ótimo custo-benefício é Itacaré, na Bahia, né? Tem outros lugares no mundo maravilhosos. E aí a gente se organizou para ir para lá. Eu lembro que eu tinha acabado de sair do banco, se eu não estou enganado. E aí eu fui para Caraíva com uma menina que eu saía e emendei. Fiquei uma semana com ela lá, segui viagem, fui para Itacaré e me apaixonei, né? É maravilhoso para aprender a surfar, ainda mais para quem é ruim que nem eu. Lá é favorável. Não melhorou depois de tanto tempo aí? Melhorei, mas melhorei muito. E se você visse eu surfando, você ia perceber como eu era ruim. Mas foi assim que eu conheci. E lá Cara, sair de cidades grandes, como a gente vive, mesmo que você for para outra cidade grande, você nota muita diferença em relação ao estilo de vida, né? Agora, sair de cidade grande, que eu nasci, cresci e morei praticamente a vida toda no centro de São Paulo, né? E ir para Itacaré, que é uma cidade de 40 mil habitantes. E lá eu ainda fiz questão de não morar no centro da cidade. Eu moro uns 20 minutos de carro numa área rural. Aluguei um sítio lá. É uma mudança de vida muito grande.
Com certeza deve ser. E como é que foi a decisão de você pensar, não, beleza, tô procurando apartamento aqui em São Paulo, tem que ser perto do parque ali, quero uma vaga de garagem. Não, vou pra Itacaré agora. Como é que foi essa virada? Foi por causa disso. Como eu tava cuidando da minha ansiedade, eu já sabia que eu precisava me manter ativo e fazendo atividade física, além de outras coisas. Estar em contato com a natureza também é um negócio que me acalma muito, né? Tem gente que não liga muito pra isso, mas tem um lance de aterrar, né? Tirar o pé, botar o pé no chão, estar em contato com a natureza mesmo. Então eu falei, putz, quero estar perto de um parque. Quero uma vaga de garagem pra pegar meu carro e continuar minha prática de surf. Eu falei, velho, surf. Vaga de garagem pra ir surfar. Tá perto da natureza. Porra, um negócio assim, perto do Ibirapuera, um apartamento de 40 metros quadrados, no mínimo você vai gastar uns 3.500, 4.000 reais por mês. Então, cara, eu aluguei um sítio com água, luz, internet, mobiliado, tudo incluso. Hoje, que já reajustou, tá 1.600. E você pensou, por exemplo, eu não preciso mais agora trabalhar em São Paulo, já consigo trabalhar de qualquer lugar? Isso foi levado já em consideração logo no começo ou você demorou um pouco pra pensar nisso? Não, nesse momento foi bem instantâneo, né? Mas demorou pra eu pensar nisso porque eu já tava há uns 3, 4 anos só com o Econoweek, totalmente home office, né? Só que, sei lá, às vezes tem amarras que impedem da gente enxergar algumas possibilidades. Nem passava pela minha cabeça sair de São Paulo. Tudo bem que teve uma ocasião que eu tive um relacionamento aqui, né? Então, não é exatamente um impeditivo, mas é, né? Você tá alinhado ali com outra pessoa e, querendo ou não, você tá junto, você não vai falar, vou pra lá e você que se dane, E né? eu tava Vai numa ter que fase pensar boa em junto. São Paulo também, sabe? Eu tava morando com 2 grandes amigos, nenhum era moleque, né? Todo mundo tinha mais de 30 anos. Então a gente se dava bem, morava numa região legal, tava perto de um parque, o condomínio tinha uma hortinha, dava pra ir lá toda manhã pegar as coisas. Tava vivendo uma fase boa, tanto que isso foi um questionamento. Falei, caraca, velho, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, apesar de sempre ter desafios, né? No meu caso era ansiedade. Eu falei, vou realmente começar uma fase nova assim, e fui. E foi bem acertado. Até porque não é difícil, né? Quiser vir de Itacaré pra cá, é possível, né? Você programa um pouquinho, as passagens não são caras. E como que foi pros amigos, pra família, do nada? Eu vou sair de São Paulo, vou morar em Itacaré. Como que foi? Não foi tão surpreendente. Não foi tão surpreendente, não. Acho que a coisa às vezes parece meio abrupta. Nossa, tomei uma decisão do dia pra noite, mas olhando retrospectivamente, foi uma construção, embora o clique foi num momento, né? Então a galera percebeu, quem é mais próximo a mim, percebeu essa construção. Lógico, né? A minha grande amiga que no dia seguinte eu liguei pra ela, falei, pô, vamos tomar uma cerveja. Quis conversar com ela, ouvir a opinião dela. Ela se surpreendeu um pouco, mas mais surpresa do tipo, porra, é um grande amigo e a gente vai ficar distante, vai ficar mais difícil, né? Mas ela apoiou. Ela falou, cara, sua cara, né? Então acho que não foi uma grande surpresa pra ninguém, não. E como é que foi, assim, a primeira semana? Você mora em São Paulo, vida agitada, e tá num sítio, nem na zona, acaba sendo central ali de Itacaré, você pensava, não... E como é que foi essa semana, assim, né? Que eu parei pra pensar que é a primeira semana que a gente foi morar sozinho, lembra, né? Que eu parei pra pensar, não, que agora só eu e o Renan aqui, não tem mais ninguém, né? Então como é que foi essa virada ali? Foi muito louco. Acho que tem 3 coisas que me marcaram muito. Uma que... Eu como ansioso, eu antecipo muito as coisas, né? Então tô sempre pensando no futuro. Tem um aspecto positivo que eu falei, cara, o que eu mais vou sentir nessa transição? E eu percebi que seria as pessoas que eu amo, a falta que eu sentiria. Então, como eu antecipei isso, quando eu vivi essa saudade, eu tava, entre aspas, preparado, né? Então, isso não me pegou tanto, apesar de ser às vezes a gente é apegado a algumas pessoas, a alguns sentimentos, isso faz falta, mas eu me preparei para isso. Outro aspecto é que a minha primeira semana ela foi bem particular. Eu cheguei lá, não fui direto pro sítio, né? Eu fiquei no centro da cidade, aluguei uma casa lá, um Airbnb, e fui pesquisar, fiquei um mesinho lá. E na primeira semana, um amigo que estava sofrendo de depressão, e aí é um lance que eu pelo menos o mestre que a gente tem que ficar bem atento, porque doenças emocionais estão cada vez mais presentes, né? Esse meu amigo, tive amigos que tiveram crise de ansiedade, grande parte pós-pandemia, e esse amigo foi um que sofreu a partir da pandemia também. Era um cara super atlético, fortão pra caramba, a pandemia ele não soube lidar bem, teve depressão e ele tirou a própria vida logo na primeira semana. Então foi bem marcante e aquela semana eu tinha acabado de chegar, eu fiz toda a viagem de Uninho, né? Cheguei lá, tava curtindo e voltei para São Paulo por causa desse episódio. Mas aí a primeira semana, quando eu já tinha retornado para lá, aluguei o sítio, eu lembro que eu fui
isso é um bagulho muito legal, porque quem mora em São Paulo e sempre morou em grandes cidades não vê como isso é natural. Eu fui fazer xixi no mato. Lá eu não preciso usar banheiro pra qualquer coisa. Xixi é no mato, né? E aí eu fui fazer xixi no mato, embaixo do meu pé surgiu uma cobra, juro pra você, cara, de 1,80 m, velho. Curiosamente ela chama papapinto, porque ela come pintinho. E aí é isso, né, cara? Eu não sabia lidar com aquilo. E agora eu ainda sou ruim de lidar com isso, mas sempre aparece cobra, como apareceu naquela ocasião, bicho selvagem em casa. Mas é muito gratificante, porque, cara, eu tenho fruta abundante, orgânica no meu terreno pra todo canto. A natureza muito viva. Eu consigo ver da minha janela, não é pé na areia, mas eu consigo ver o mar. Comecei a ter muito uma vivência com a natureza, de, pô, vamos assistir um eclipse, vamos ver o nascer do sol. Uhum. Porra, isso me faz bem pra caramba, cara. Inclusive, eu tenho alguns conteúdos que eu comento isso. Isso me fez bem, inclusive, financeiramente, não pela economia, porque também tem aí uma economia, né? A vida lá é bem mais barata que em São Paulo. Uhum. Lá não é o lugar mais barato da Bahia, porque tá bem turístico, mas é bem mais barato que São Paulo. Só que eu cuidando da minha saúde emocional, eu comecei a meio que preencher algumas lacunas que estavam faltando para eu progredir, sabe? Comecei a me perceber mais criativo, mais produtivo. Uhum. Isso refletiu, na minha opinião, em conteúdos mais agradáveis, que engajam melhor. As marcas começaram a perceber isso e me procurar mais. Então, financeiramente também fez super sentido, apesar de não ser isso que eu estava buscando primeiramente, né? Uhum. Bacana saber disso também, Exato, né? que eu vejo que as pessoas buscam por um conteúdo que elas se identifiquem, né? Então, na internet tem muita coisa artificial hoje em dia, então você mostra a sua vida, aquilo que você acredita de verdade, e as pessoas conseguem enxergar isso e acaba sendo um conteúdo embalado de uma forma que chama atenção, as pessoas se identificam e querem ver cada vez mais, né? Uhum. Pode ser. Que, com certeza tem muitas pessoas que moram em capitais, São Paulo, por exemplo, estão cansadas já daqui, não querem mais saber, tem burnout, tem ansiedade também. Total. E aí acabam se identificando, né? E vem também outra possibilidade que você fez e que talvez possa ser para várias outras pessoas, né? Você comenta também bastante no seu conteúdo sobre viver um estilo de vida mais simples também. Uhum. Então, queria que você falasse um pouco aí a diferença de custo de vida de Itacaré, que você considerou financeiramente mais interessante também. Cara, o custo de vida de Itacaré, algumas coisas são equivalentes ou até mais caras. Então, se você vai no mercado, as coisas lá são... Grande parte da compra que você vai fazer é o mesmo preço de São Paulo. E São Paulo é caro, né? Uhum. Cara, entre aspas, né? Caro porque o preço do aluguel é muito caro, isso se reflete no preço dos produtos, mas por outro lado a gente tem uma logística incrível em São Paulo que, por outro lado, barateia. Uhum. Então lá os preços são equivalentes. Algumas coisas são bem mais caras que em São Paulo. Eu consumo muita pasta de amendoim. Eu compro online, porque lá é o dobro do preço. Entendi. Que aí deve ser a logística que encarece, né? Que encarece, sem dúvida. Mas moradia lá é bem mais barato. Principalmente eu que resolvi morar mais afastado um pouco. Uhum. Então moradia eu pago bem mais barato do que aqui. Até porque não dá pra comparar, né? Porque não tem como comparar um sítio. Uhum. Se eu tivesse um pequeno sítio em São Paulo, eu ia estar Uhum. bilionário, né? Então as coisas lá são mais baratas. Mas no final das contas... Levar uma vida mais simples não precisa fazer tudo que eu fiz. Uhum. Levar uma vida mais simples, eu acho que é fazer um exercício que não é rápido, eu acho que exige paciência, de se desapegar de alguns símbolos de status. Porque eu já me vi muito assim, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.